Olá, alunos! Hoje nós vamos falar sobre os fundamentos da ética e da moral. Eu sou a professora Priscila Magalhães. Vamos primeiro iniciar olhando para essa imagem, que é uma imagem que se refere à Lei Maria da Penha, a Lei número 11.340 de 2006. Essa imagem teria a ver com ética e moral? Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Um mundo onde a gente precisa criar leis para impedir uma pessoa de discriminar a outra, de machucar, ofender, agredir a outra, é um mundo com valores naturalmente éticos? O que vocês pensam a respeito disso? Então, a partir dessa discussão, nós vamos iniciar falando sobre o conceito de ética. Etimologicamente falando, a palavra ética vem do grego ethos. Ethos significa respeito ao costume. Então, o conceito de ética tem a ver com respeitar, obedecer, concordar com os costumes existentes. A ética nos permite compreender a construção de normas e costumes que existem dentro de uma sociedade ao longo dos tempos. Agora, o conceito de moral. Moral já se refere a um conjunto de costumes, crenças, valores e normas de uma pessoa ou grupo social. Tá? Então, é um conceito um pouco diferenciado. A moral, ela funciona como um guia para o trabalho, ou seja, ela orienta sobre o bem e o mal, certo ou errado, de uma ação. A moral tem a ver com esse guia, com essas normas, com uma orientação sobre o que deve ser feito, sobre o nosso comportamento, como foi dito, entre o bem e o mal, certo e errado. Mas aí, moral e ética são a mesma coisa? Não. Isso é algo bem importante para a gente ter em mente. A moral, ela tem a ver com valores que regem a nossa ação, enquanto inserida dentro de uma convivência social. E aí, nesse sentido, como a gente falou no slide anterior, ela orienta o nosso comportamento. Então, a moral, ela é normativa, ela tem a ver com normas. E ela é prescritiva, porque ela prescreve, orienta, descreve o que deve ou o que não deve ser feito. Nesse sentido, a moral é coletiva. Se existe uma norma, uma regra ou uma lei, ela deve valer para todos. Proibido fumar, exemplo. Se é proibido fumar, ninguém deve fumar naquele ambiente. Então é algo coletivo que serve para orientar o comportamento de todas as pessoas daquela sociedade. Já a ética é reflexiva e subjetiva. O que isso significa? Diante de algumas regras e normas estabelecidas, eu reflito individualmente se aquilo é correto ou não. Vamos supor que no mesmo exemplo da placa, é proibido fumar, e aí essa placa está dentro de um elevador. Eu penso, realmente, não é adequado você praticar esse ato dentro de um lugar fechado, é perigoso, pode trazer riscos. É uma reflexão que eu faço individualmente, tá? Então, a moral é coletiva, porque ela se refere a um conjunto de regras, de normas que a gente deve seguir e que todos devem seguir. E a ética é reflexiva e subjetiva, ou seja, é individual. Nesse sentido, para exemplificar melhor, a moral ordena e a ética aconselha. A moral responde à pergunta, o que devo fazer? Então, ela descreve como a gente deve se comportar. É o ideal a ser seguido. A ética responde à seguinte pergunta, como devo viver? Eu sei que existe uma regra, mas aí a decisão vai partir de uma reflexão subjetiva minha, porque vocês sabem que nem todos seguem as regras, não é mesmo? E as normas morais? Essas normas morais, elas se referem a regras de convivência social ou guias para a ação humana, porque nos dizem como
né? O que devemos fazer e o que não devemos fazer. Tá? Mesmo que não sejam cumpridas, as normas morais sempre existirão, porque nós somos seres sociais, o ser humano é social, vive em sociedade, depende da relação com outras pessoas, e para que a nossa sociedade progrida, avance e mantenha a sua existência e a ordem, a gente precisa de regras de convivência, senão a nossa espécie já não existiria mais. E essas regras de convivência são importantes para a manutenção da nossa sobrevivência, inclusive. E aí, para diferenciar ainda alguns conceitos, a gente falou sobre moral. São normas, regras estabelecidas. Mas aí o que seria ser imoral ou amoral? Vamos tentar entender melhor. A moral é não ter moral, é não ter consciência do que seria certo ou errado em termos morais. Por exemplo, um bebê. O bebê acabou de nascer, é um indivíduo que está em desenvolvimento, que ainda não adquiriu linguagem e, portanto, ele não tem consciência dessas regras, né? Aos poucos ele vai ser inserido nessas regras sociais, mas ele é amoral nesse sentido, ele não tem consciência do que é certo ou errado. Imoral é diferente. Você sabe quais são as regras, você sabe o que é certo e errado, e ainda assim você age de modo a transgredir essas regras. Você age contra a moral. Então você tem consciência dos seus atos e ainda assim transcreve o que foi estabelecido como regra, tá? Então são coisas diferentes. E imoral e antiético? Vocês devem ter ficado com essa mesma dúvida. Tá, existem regras estabelecidas e existe a minha reflexão. Então imoral e antiético são a mesma coisa? Não. Imoral é algo que você faz consciente de que está prejudicando alguém ou uma comunidade, como a gente acabou de falar. Eu conheço as regras e mesmo assim eu transgrido as regras. Já a ética, ela varia de cultura para cultura. Ela é muito relativa. E às vezes ela varia até de uma família para outra em termos de educação, né? Vamos dar um exemplo. No Paquistão, por exemplo, é ético se condenar a adúltera ao apedrejamento público. Naquele país é considerado correto, ético, esse tipo de prática, esse tipo de condenação ou punição. Ou seja, o povo paquistanês aceita aquilo como ético. No Brasil, tal medida é considerada absurda, né? A gente não considera certo apedrejar uma mulher porque ela cometeu adultério. Então a nossa cultura é completamente diferente da paquistanesa. Portanto, no Paquistão esse comportamento é ético e no Brasil é considerado antiético, tá? Mas em ambos a gente pode considerar imoral, porque são ações que prejudicam alguém, certo? No entanto, essa questão da ética, ela varia mesmo de cultura para cultura e varia ao longo dos tempos também. Algo que era considerado errado antigamente pode não ser hoje em dia, né? E pode variar de cultura para cultura. Não necessariamente em países diferentes, mas dentro de um mesmo país essa cultura também varia. A gente tem, por exemplo, no caso aqui do Brasil, povos indígenas. E a cultura deles, a religiosidade, alguns rituais são muito diferentes dos nossos. E provavelmente o que é considerado ético na cultura deles pode não ser considerado na nossa, tá? Só pra gente refletir. E juízos de valor? Os juízos de valor, ele já se refere a um juízo sobre a correção ou incorreção de algo, da utilidade de algo, né? Baseado num ponto de vista pessoal. No geral, no senso comum, a expressão juízo de valor, ela se refere a uma opinião individual, são as nossas opiniões. Aí, nesse ponto, a gente pensa, então tá, cada um tem uma opinião, né? Que é uma grande discussão, inclusive, que as pessoas sempre fazem outro dia. Opinião pessoal, todo mundo tem direito. Ok. Mas mesmo a opinião sendo pessoal, porque ela depende da sua história de vida, da sua criação familiar, a gente também não pode esquecer que até certo ponto a nossa opinião é formada por um sistema de crenças.
E esse sistema de crença também está ligado à nossa cultura, a qual a gente pertence. Pode estar ligado à nossa religião, pode estar ligado ao sistema político que a gente vive, né, sobre o qual a gente é regido. Então a gente tem a nossa subjetividade, mas também a gente sofre influência de questões culturais e crenças da nossa sociedade. Então, a partir da junção desses elementos da cultura que eu estou inserida, mais a minha história de vida, eu formo o que se chama de juízo de valor. Vamos a alguns exemplos. Juízos de fato, ou seja, são fatos. A bomba atômica foi inventada nos anos 1940. É um fato, é uma evidência. O aço é uma liga metálica. Outro fato. A água ferve a 100 graus Celsius ao nível do mar. Também outro fato que acontece em qualquer país. É inquestionável. Esse mesmo fato acontece em qualquer situação. Vamos para os juízos de valor. Algumas frases. Não há justificativa para a existência de pessoas pobres e de pessoas ricas em uma sociedade. Essa é uma opinião? É um juízo de valor. Há pessoas que pensam diferentes dessa frase. As estrelas são bonitas. Também é um juízo de valor. Pode ser que algumas pessoas não achem bonito. Devemos ajudar o próximo. É outro juízo de valor. Todas essas frases, elas são construções subjetivas que acontecem a partir das interações que você tem ao longo da sua vida e a partir também da cultura que você está inserida. Tá? Então, fatos são ações que ocorreram e são inquestionáveis, e juízos de valor são opiniões pessoais sobre um determinado assunto. É isso. Você gostou da aula? Espero que sim. Até a próxima. Tchau.